E vem conferir a crítica da série Manual de Assassinato para Boas Garotas. E lançou na quinta-feira passada na Netflix a série Manual de Assassinato para Boas Garotas. Série essa que antes da sua estreia tinha chamado minha atenção pelo trailer e pela ideia. E depois que ela lançou e ela se manteve quase uma semana agora no top 1 das coisas mais assistidas da Netflix, eu acabei chamando minha atenção para querer consumir a série. Além disso, eu também gosto muito dessa temática de assassinato, de investigação. Filmes e séries e livros do Sherlock Holmes e também da Agatha Christie sempre chamaram muito minha atenção. Então a partir daí, sempre que tem uma série ou um filme envolvendo investigação e assassinato, eu sempre tento dar uma chance. Ainda por cima, porque aqui também é baseado em livros. Eu não li os livros, mas os livros eu sei que eles são muito famosos. Então inclusive, além de ter essa temporada, provavelmente podem ter mais temporadas, porque a série está sendo muito assistida. Vamos ver se a Netflix acaba renovando a série ou não. Além disso, vale destacar, outra coisa que chamou muito minha atenção foi a atriz, a Emma Myers, porque ela é uma atriz que eu conheci através da Netflix e todos os projetos que eu assisti dela foram na Netflix. Ela estava como uma personagem secundária em Wandinha, que é muito famosa, mas ela é só uma secundária. Ela também lançou um filme da Netflix chamado Trocados, bem no final do ano passado. Pouca gente assistiu, não é dos melhores, mas ela também está como secundária e agora ela é a principal dessa série. Então a partir daí eu fiquei bem curioso para saber como que ela seria como uma protagonista de uma série. Mas vale destacar, tô gostando que a atriz, apesar de escolher alguns projetos que não são dos melhores, porque eu não gostei tanto dessa série e também não gostei do filme Trocados, eu gosto de como ela tá tentando fazer personagens diferentes na sua carreira. Não está caindo na mesmice, porque ela fez muito sucesso com Wandinha e ela poderia cair em personagens parecidos com o que ela fez lá. Aqui não, aqui ela mostra que ela quer fazer coisas diferentes e protagonizando a série. Será que ela deu certo? Eu vou falar a partir de agora. Bom, a série ela conta a história de uma menina chamada Andy e que acabou sendo assassinada. As pessoas a partir daí culpam seu namorado Sal pelo assassinato dela. E depois disso, de alguns anos, uma menina que presenciou o que poderia ser o caso do assassinato, chamado Pip, resolve reabrir o caso para poder realmente descobrir o que aconteceu através de um projeto da escola. Bom, quando você pensa em uma série de mistério, você pensa em alguns pontos que tem que ser bem trabalhados para a série funcionar muito bem. O primeiro ponto seria o mistério ser interessante, te engajar a querer acompanhar aquela história. O segundo ponto seria a ambientação, para poder criar aquele mistério e fazer com que a gente se importe com o que está acontecendo. O outro ponto muito importante são os personagens serem carismáticos. A partir daí, se tudo isso funcionar muito bem, o mistério pode ser bem desenvolvido para poder entregar uma boa história. E para mim, a série ela começa muito bem no seu primeiro episódio. Vai lembrar, ela só tem 6 episódios. É uma minissérie praticamente. E quando você pensa, a série ela tinha tudo para ser excelente, porque a ambientação, o lugar que eles escolheram para passar a série, eu acho muito interessante, porque é uma cidade que praticamente tem 2 ruas, ela não é uma cidade tão grande, pelo menos a série passou essa impressão. De novo, eu não li o livro pode dar mais detalhes sobre a cidade, mas aqui parece que a cidade só tem 2 ruas, então é uma cidade pequena e isso acaba sendo interessante para criar um mistério, com uma floresta do lado. Você também tem uma característica interessante de personagem, porque a Pip é uma personagem que desde o primeiro momento se mostra muito carismática, então a partir daí você vai querer acompanhar o mistério através dela. Também colocam as peças no tabuleiro de personagens pra gente poder querer saber quem é o assassino, que chamam a atenção, e você também tem de primeira vista um bom assassinato. Ele é clichê, uma pessoa, a namorada morreu e o namorado atual é o grande culpado. Tem esse clima, então a série começa muito bem, porque ela te traz um mistério muito bom, mas aí quando começa a desenvolver esse mistério, aí é que vive um problema, e uma série que eu considero com um potencial gigantesco acaba se perdendo no meio do caminho. Porque, de novo, o primeiro episódio ele é bom, ele consegue apresentar bem as coisas, ele é dirigido de uma forma interessante, ele apresenta bem o que tem que fazer, mas é o que muita gente fala, é mais fácil você apresentar um mistério, porque você meio que joga pergunta para as pessoas tentarem descobrir o que é, do que quando você tem que responder essas perguntas. E é exatamente o que acontece aqui. Eles te mandam pergunta, quem é o
assassinato? Quem é a amiga dela? Quem é o culpado? Quem é aquela menina que estava correndo na floresta? Onde estava qual que é o problema da família da Pip? São perguntas que te jogam e todos te geram curiosidade pro mistério. Mas e na hora de responder essas perguntas? Aí é que vive o problema. Depois do primeiro episódio, quando a gente começa a realmente entrar no mistério e ele precisa ser desenvolvido, a série começa a cair em todos os níveis possíveis, desde a atuação, passando pelo roteiro até chegar na direção. Vamos começar devagar, vamos falar um pouco sobre a parte do roteiro, porque o roteiro dessa série, quando ele realmente precisa se destacar para realmente desenvolver o mistério, desenvolver os personagens, desenvolver a narrativa principal, eu acho que ele falha um pouco em cada ponto. Não é aquele desastre total, não é a pior série do mundo, vale destacar aqui. Existem filmes de mistérios muito pior do que esse. Por exemplo, recentemente saiu um filme chamado A Morte do Nilo, que é um filme baseado no livro da Agatha Christie, que eu acho muito pior que essa série, mas quando você pega realmente para ver o desenvolvimento, ele é problemático, porque a série, todos os caminhos que ele tenta pegar, acaba sendo um problema. Começando, por exemplo, com as principais discussões que a série apresenta. A série tenta trazer vários discursos interessantes, desde a parte do preconceito pela pessoa que está do lado de fora, como por exemplo, o Ravi, a sua família, que você vê que sofre um preconceito, passando, até ele menciona uma hora numa série falando, nunca vão prender aquele personagem porque ele é branco. Então tenta trazer essa discussão, tenta trazer a discussão, por exemplo, envolvendo abusos sexuais, também envolve um pouco de drogas e isso aqui, esses assuntos que são interessantes, são relevantes, dá pra você colocar algo a mais, ainda mais pra uma série adolescente. Ele é apresentado na série, mas ele em nenhum momento é bem desenvolvido. E aí você acaba queimando pauta. Você tem pautas interessantes, relevantes, que poderiam ser impactantes aqui, mas só são jogados em tela e nunca são bem desenvolvidos. E olha que são assuntos interessantes, relevantes e são falados com todas as letras aqui, mas eles não são bem desenvolvidos. O mesmo vale para os personagens à volta da Pip. Já que a gente vê muita história pelo olhar da Pip, o roteiro tinha a obrigação de brincar muito com aquela ideia de a gente vai ser enganado como a Pip. No sentido de, se ela levar para um caminho errado, se ela pensar errado, a gente tem que meio que seguir ela, porque a gente tá vendo só a visão dela e de ninguém sem ser ela. A ideia é boa, isso pode melhorar muito o mistério, porque vai gerar mais dúvida na nossa cabeça. Mas eu acho que eles não conseguem trabalhar isso muito bem. Eu acho que eles não conseguem desenvolver isso tão bem como poderia ser. E aí entra um outro problema do roteiro, que seria como eles tiram o Ravi da série. O Ravi é o irmão do Sal, e que foi o namorado acusado de matar ela. Então quando você deixa só a Pip como protagonista, você precisava, ele vai mostrar as outras visões de outras pessoas ao longo da série, você precisava de alguém que fosse um fiel escudeiro dela. Porque assim ela vai ter alguém para dialogar, falar o que ela tá achando, o que tá acontecendo. Isso vai fazer com que a gente seja o Ravi. A gente seja aquela pessoa que está ouvindo o que ela tá falando, está pensando e participa do mistério. O Ravi seria a gente dentro da série. O Ravi participa muito pouco. E a partir daí, essa falta dele participar acaba sendo um problema pra mim. Tem um momento que ela menciona que ele, o Ravi, seria o Watson do Sherlock dela. Eu acho que tinha que ser exatamente isso. Ele não precisava ficar 24 horas do lado da Pip, mas ele precisava ficar muito mais presente. Porque assim que ela fala com ele fala com a gente. Ela não fala muito e ainda por cima não coloca uma narração em off pra gente saber o que ela tá pensando, e com isso fica muito difícil da gente participar do mistério o tempo todo. Então isso acaba sendo um grande problema, porque o mistério precisa que a gente participe, precisa que a gente faça parte daquilo, e isso também não funciona de maneira nenhuma. Então pra mim, a parte das discussões não funciona tão bem, a parte do mistério, como ela vai investigando, não é ruim porque ela tem que resolver as coisas sozinho, porque o trabalho escolar é dela, mas faltou esse personagem a mais, esse coadjuvante mais participativo, esse ajudante dela pra gente participar da história. E a gente participa muito pouco da história. Você pode até matar quem é o assassino no final, o que ele fez, o que ele não fez, mas quando você pensa como um todo, você percebe, até porque é uma série mais adolescente, então ela não é super complexa pro caminho que ela quer levar, mas é inegável que precisava ou que tivesse um Watson realmente pro Sherlock da Pip, ou você precisava que ela tivesse narrações em off pra gente saber o que ela tá pensando, porque parece que toda hora a gente tá acompanhando o mistério, mas a Pip nunca deixa a gente participar do mistério com ela. Isso acaba me incomodando um pouco. Outra coisa que me incomoda bastante é como a série, ela não... E aí entra um pouco já da parte da direção junto com o roteiro, é como a série, ela não consegue em momento nenhum aumentar e diminuir seu tom ao longo dos episódios. São 6 episódios.
Então a série começa um pouco mais devagar, apresentando os casos, apresentando os mistérios, apresentando quem é cada personagem, e a partir daí está tudo bem. O problema é, quando a série começa a se desenvolver e acaba chegando em momentos mais cruciais da temporada, a gente precisava de uma atenção maior. E aí a parte do roteiro, ele entrega o ponto que precisava. Como eu não vou falar aqui para ser spoiler, mas algumas das grandes revelações, elas estão entregues lá. Mas eu sinto que a direção, a trilha sonora não conseguem trazer o que a cena precisa. Então a partir daí tem uma grande revelação, por exemplo, que envolve dois personagens, um sentado na frente do lado do outro. Isso não seria uma cena ruim se fossem dois atores de Oscar. Aqui não são dois atores de Oscar. Então a partir daí o que acaba acontecendo? É uma cena morna, sem vida. É uma grande revelação que era pra gente ficar tenso, nervoso, sentir capipe o que pode acontecer com ela de pior. Só que a direção é tão neutra, a direção não consegue levar nada do tom que a gente não sente nada. E isso vale para várias revelações. Tem uma revelação que ela não afeta a história principal, mas ela é uma revelação que afeta muito discussões pessoais de personagens, que simplesmente o ritmo não entrega nada. O ritmo e a direção não conseguem entregar o que precisa. Tem um animal importante que tem um acontecimento com ele ao longo da temporada, que também era para ser um momento chocante da temporada. A série não entrega. Então o roteiro ele até consegue entregar momentos impactantes no momento certo. A virada para uma grande revelação de uma pessoa, ou por exemplo, o que acontece com um animal, o que acontece com uma menina numa festa. Tem várias revelações, mas a direção não acompanha. E esses momentos era pra gente estar tenso, nervoso. E isso acaba sendo um problema, porque nesses momentos a direção acaba falhando. E no momento crucial de virada da série, que é o momento mais impactante da série, não tem uma direção forte que consegue trazer aquilo. E muito por causa da direção e muito por causa dos atores. Os atores da série não são ruins como um todo, mas até a Emma Myers, que eu acho que é uma atriz até competente, e aí que ela consegue até mostrar que ela pode ser protagonista de uma série, quando a série exige dela mais drama, quando a série exige que ela fosse uma protagonista como um todo, ela não entrega tão bem. E isso acaba sendo um problema. No fim, a parte de roteiro acaba sendo um problema, porque ela não desenvolve bem os personagens como poderia, não dá uma finalização boa como poderia para eles, não entrega bem alguns bons discursos, e eu acho que, apesar do roteiro ser bom no que ele propõe entregar em alguns pontos, em algumas discussões, em algumas ideias, em algumas viradas finais, aí a direção acaba falhando. E quando a direção não falha, a atriz principal falha também na hora de entregar um mistério, entregar um grande momento dramático. E tem alguns pontos que sofrem isso. Não só a Emma, mas tem atores secundários que sofrem com isso. Tem momentos muito bons na série. Tem momentos que a série consegue entregar um mistério, consegue te deixar cativado, saber o que vai acontecer. Tem alguns momentos que a série consegue entregar bem da cidade, mas no fim da conta, pelo que a série poderia ser, ela poderia ser bem melhor, porque ela começa muito bem, tem um potencial, você vê que ao longo da série tem excelentes ideias, mas que infelizmente não são tão bem trabalhadas assim. Tanto que tem um discurso final envolvendo um personagem, quando a Pippi sai da delegacia, que seria uma cena super chocante, mas que infelizmente não é tanto porque a direção e a série não trabalharam bem os episódios. E você vê que o discurso tá lá, você vê que a mensagem tá lá, mas como eles entregam a partir daí não funcionam tão bem. E deixam um gancho para uma segunda temporada. Eu, por exemplo, acho que uma segunda temporada pode funcionar muito bem, se eles entenderem o que errou na primeira temporada e melhorarem na segunda, principalmente no fator de direção, para criar um clima melhor pro suspense, eu acho que pode funcionar. Aqui foi só uma série mais fraca do que ela poderia ser. Concluindo, Manual de Assassinato para Boas Garotas começa bem, mas o desenvolvimento dos 6 episódios acaba derrubando muito a série, em direção, em roteiro e atuação. É uma série que, de novo, tem pontos positivos. Uma segunda temporada pode ser boa, mas essa aqui eu achei bem fraco. E por isso que eu fecho a série Manual de Assassinato para Boas Garotas com uma nota 4 de 10. Curte para fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, o que achou da série Manual de Assassinato para Boas Garotas? Você gostou ou não? O que você acha dos livros? Comenta aqui embaixo. Eu volto no próximo vídeo.